Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo da Silva Rodrigues, sou aí mais um dependente químico em recuperação. Tenho aí muitos anos de adicção, mas há 9 meses eu estou aí em recuperação. Passei por um tratamento de 6 meses dentro de uma instituição. Essa instituição veio me ensinar o que é a dependência química, ou como chamamos hoje em dia de TUS, né, transtorno por uso de substâncias psicoativas. E faz 3 meses que eu saí dessa intervenção aí, dessa internação, e nesse meio tempo aí eu tentei me especializar um pouco na área de dependência química, fazendo curso da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, né? A FEBRACT foi fundada pelo Padre Haroldo, né? Na década de 60, e, e ela é destinada à formação de profissionais habilitados para poder lidar com a dependência química. Resolvi fazer esse canal para poder esclarecer um pouco mais sobre essa doença, né, sobre esse problema que assola a nossa sociedade e que tanto traz prejuízo, né, para as pessoas, principalmente para os jovens atualmente, mas que é uma doença também que não poupa idade, não poupa classe social, não poupa nada e nem ninguém, né? Eu achei interessante começar aí com um vídeo que fala sobre a cultura do uso de drogas, né, na medida do tempo. E vamos começar. Eu gostaria de pedir para todos que gostarem dos meus vídeos, se inscrever no meu canal, né, ativar o sininho das notificações aí, porque eu vou estar fazendo vários vídeos à medida dos dias que forem se passando, né, falando sobre esse tema, né, que é o uso de drogas, e também pedir para que vocês dêem um like lá se gostar do vídeo. Então, vamos começar. Nós estamos vivendo num momento atual em que existe uma imensa quantidade de drogas, né, de todos os tipos, né, acessíveis aí para qualquer um. Mas só que se a gente voltar um pouco na história do tempo, nós vamos perceber aí que na década de 50, 60, 70, o uso de drogas tinha um papel totalmente diferente do que ele tem hoje, né? As pessoas viviam num mundo em guerra, e alguns grupos que se diziam contrários a esse cenário, eles acabavam usando o uso de drogas como um tipo de contracultura, né? Como um tipo de rebelião em relação àquele cenário, né? Foi aonde surgiu várias frases aí como faça amor, não faça guerra, sexo, droga e rock and roll, o movimento hippie, o festival de Woodstock, um grande símbolo aí que foi um grande símbolo, né, famoso de contracultura, que aconteceu em um contexto de muita agitação política e social dos Estados Unidos, né, um evento que aconteceu entre os dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, né? Foi um grande sucesso aí. Os organizadores estimavam que teria 200 mil jovens. Na verdade, houve em média aí 400 a 500 mil pessoas que participaram disso, né? Apesar do abuso de drogas nesse festival, as pessoas eram mais pacíficas, né?
o que, claro, não justifica o uso de drogas de forma nenhuma, em época nenhuma, né? E então, depois dessa questão do uso da droga como contracultura, nós chegamos à década de 80 e 90, com o crescimento aí de um cartel muito famoso, né? O cartel de Medellín, com a figura do Pablo Escobar. Houve uma explosão de cocaína no mundo. Existe até uma citação de uma música do John Lennon que dizia, traduzido para o português, o sonho acabou. A cocaína e a heroína levaram à morte de diversos artistas e jovens pelo mundo inteiro, se tornando a cocaína e a heroína as drogas mais potentes e viciantes que já se haviam conhecido, né? Nós temos alguns dados estatísticos aí que diz que o nosso país, o Brasil, é conhecido como o maior consumidor de cocaína, ficando com 20% da produção mundial, e o maior consumidor de crack do planeta, né? Entretanto, em uma era após os anos 90, em que a cocaína, a merla e o crack se tornou mais acessível, e até mesmo a produção da pasta base, tornou o uso das se tornou, né, uma grande tragédia social. Em alguns lugares do mundo, como na América Latina, países asiáticos, a Baixa Europa, a cocaína começou a ser usada aí com uma mistura com codeína cozida no micro-ondas, né, para se tornar líquida, ser injetável, que causou diversos tipos de doença, né, que foi um dos motivos de ceifar a vida de várias pessoas, vários jovens, várias pessoas aí pelo mundo. Temos estimativas de que nós temos 285 milhões em média de usuários de droga no mundo, sendo entre esses 37 milhões em média de usuários problemáticos. O que é o usuário problemático? É aquele usuário que chega em situação de rua, que rouba, que para fazer o uso ele faz qualquer coisa, ele rouba, ele mata, ele chega em situação de rua, né? E chega nessa situação deplorável. Então, chegamos assim, num ponto em que o perfil do usuário de droga, a partir dessa época, preciso dizer que em toda a história cultural, por trás que existe toda uma cultura cultural por trás disso, porque se mudou muito o perfil do usuário de droga, desde lá das épocas da década de 50, 60, 70 para hoje em dia, né? Antigamente a droga era usada como uma forma de contracultura e hoje em dia a droga é usada simplesmente para as pessoas usam droga para ficar louco mesmo, para ficarem alucinados, para fugir fora da realidade. E isso é um grande problema aí de saúde pública que nós temos, né? A droga, ela sempre fez parte da nossa cultura, né? Na nossa história. Nós podemos perceber aí que várias, várias culturas e civilizações antigas usavam substâncias psicoativas em rituais espirituais, né? Falando sobre etiologia, vamos ter em mente que o uso de substâncias psicoativas sempre fez parte, né, da nossa cultura, tanto o álcool até algumas plantas alucinógenas eram usadas em antigas civilizações. Porém, vamos começar a encontrar registros de que o uso de álcool se tornou um problema a partir do final do século XVIII,
né? E aí entramos no mérito da cultura da recuperação e a forma como era vista, né? Como era visto o uso de droga, né? Nós temos aí divididos em períodos, né? Conforme foi se tendo uma evolução referente aí ao uso de droga. Nós temos aqui de 1790 a 1832, onde a dependência química era tratada como um problema moral, o que trouxe muitos prejuízos científicos, porque neste período, especialistas, né, médicos, cientistas, não se preocupavam em fazer estudos em relação à dependência química, né? Após esse período, nós entramos numa era a partir de 1840, entrando em uma fase em que a dependência química passou a ser tratada como um problema de temperança, né, do indivíduo, como se a dependência química fizesse parte assim do temperamento do indivíduo, como se o indivíduo fosse, como se o uso de substâncias psicoativas, o uso do álcool principalmente, fosse um problema de personalidade do indivíduo. E então esses indivíduos eles eram taxados como: ah, não, o cara usa porque quer, não, o cara é sem vergonha, ele não tem caráter, né? Ele faz isso para poder prejudicar a família, entendeu? E na verdade, posteriormente nós vamos ver que isso não era verdade, né? Mas infelizmente foi um período da história aonde, aonde nós passamos por esse período, né? A partir de 1849, especialistas começaram a enxergar o alcoolismo como alguma forma de degenerência neurológica, né? Então, o que que isso quer dizer? Alguns especialistas médicos começaram a enxergar o problema de drogas como um problema de degeneração neurológica, né? Foi aonde começou a surgir hospitais psiquiátricos, aonde existia, começou-se, né, a ser feito uso de métodos arcaicos aí, né, para poder tentar reverter esse problema, né, porque era visto só como um problema neurológico e não como vemos hoje, como é a forma que vemos hoje, que o uso de drogas é um problema biopsicossocial. Posteriormente, começou a aparecer teorias psicológicas explicando o alcoolismo como um problema psicológico, que compreendiam que o vício estava ligado a traumas passados, fixação no desenvolvimento infantil, né? Aí se surgiu o modelo psicológico da doença. Em seguida, começou a agregar-se a estes outros modelos um conceito de que a dependência química era um problema espiritual. Nessa fase, deu origem em 1933 à Sociedade Cristã Evangélica, chamada de Grupo de Oxford, onde onde nós tínhamos as 6 etapas, que posteriormente se transformou nos 12 passos, né? E essa sociedade deu origem aos Alcoólatras Anônimos, em 1935, na cidade de Akron, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, Ohio, né, na cidade né, nos Estados Unidos, tendo como fundadores dois alcoolistas, né, crônicos, né, que resolveram se ajudar,
né? William Griffith Wilson e o Dr. Robert Schmidt, o que veio posteriormente dar origem também ao Narcóticos Anônimos, né? Fundado em 1953 por Jim Kinnon, um integrante de AA que veio a perceber que o público que usava outras drogas precisavam também de um grupo específico para esse problema, né, de outras drogas além do álcool. Depois se agregou também o modelo social, que é a relação do indivíduo com o meio onde ele está e todos os fatores relacionados ao meio onde ele está. O que nós queremos dizer com isso daí? Começou-se a perceber que o uso de droga não estava só associado a uma degeneração cerebral ou a um problema psicológico, mas sim também a um problema social, né? O meio onde essa pessoa vive, o meio onde essa pessoa cresceu, o ambiente familiar onde ela foi criada, né? O acesso à escola, o acesso à educação, o acesso ao lazer, e todos esses fatores também começaram a se agregar, né, a, a explicação, né, do uso de substâncias do indivíduo. Enfim, chegamos, né, num modelo que hoje é um modelo mais aceito. O modelo mais aceito é o modelo atual de tratamento de drogas, né, que seria a união de todos esses modelos, que é o modelo biopsicossocial, que é nosso modelo contemporâneo de lidar com a dependência química, como uma doença biológica, psicológica, social e espiritual. Baseado nesses dados, tivemos um longo caminho percorrido, né, aí, até este momento que vivemos hoje. Isso porque não mencionamos assim detalhadamente quando nós tivemos a parte onde a dependência química era vista como uma degenerância cerebral, né, neurológica, e que nós tivemos aí o modelo manicomial para ser feito o tratamento de dependente químico. O tratamento de dependente químico era feito como se ele fosse um leproso, um leproso, entre aspas, né? Que tinha que ser trancafiado em algum lugar, e era um tratamento extremamente desumano, né? Eu vou ter a oportunidade de trazer um vídeo, falar um pouco sobre esse modelo manicomial, que foi um verdadeiro assim massacre, uma coisa muito ruim, né, que aconteceu não só no nosso país, mas na Europa, e que veio a gerar várias revoluções psiquiátricas aí para poder chegarmos até hoje no contexto que nós vivemos aí em relação ao uso e à recuperação. Certo, pessoal? Então, isso aí é um pouquinho da história, né, da cultura do uso, da recuperação. Aí, para finalizar, conhecemos um pouco da cultura do uso da recuperação. Em vídeos posteriores, falaremos mais sobre o assunto e sobre tantos outros assuntos aí que são pertinentes, né, a essa questão da dependência química. Para que todos possamos contemplar a compreensão da dependência química como doença e entender o que o TUS, né, o transtorno por uso de substância, também conhecida como adicção. Eu agradeço a todos pela atenção aí, a todos que vocês que acompanharam o vídeo até o final, né? Peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixe sua avaliação e seu comentário. E até o nosso próximo vídeo. Um ótimo dia a todos.